seu visto americano não foi negado por conta da sua próxima viagem. Tem duas perguntas muito comuns que eu recebo por aqui sobre visto americano. A primeira é, claro, quando o pessoal tem o visto negado, que é uma situação super chata, a gente fica super triste aqui num bilhete, por favor. E as pessoas querem saber o porquê que o visto delas pode ter sido negado se a pessoa tinha tudo. Tinha dinheiro no banco, tinha vínculos aqui com o Brasil, tem uma faculdade, tem um carro e por aí vai. A segunda coisa que é muito curiosa, que as pessoas sempre me perguntam, é quando você foi fazer o visto, você falou que ia fazer uma certa viagem. Por exemplo, você estava planejando para ir para Orlando. E aí você teve o visto aprovado e depois você só vai viajar depois de um ano do visto ter sido aprovado. Só que aí quando você resolve viajar, você já tem outra viagem completamente diferente na sua cabeça, como por exemplo ir para Califórnia. E aí muita gente me pergunta se tem problema fazer esse tipo de viagem, ou seja, falar uma viagem na hora da entrevista do visto, mas fazer uma viagem completamente diferente. Você vai ter problema na imigração, quando chegar no aeroporto, por aí vai. Então eu aproveitei para fazer esse vídeo pra gente bater papo sobre visto americano, porque assim, muita gente acha que o visto americano, quando você vai tirar, é especificamente sobre a sua viagem, sobre a próxima viagem que você vai fazer, sobre a viagem que você está planejando. Pode ser para Orlando, pode ser para Miami, pode ser para Califórnia, pode ser para Nova York, pode ser para qualquer lugar dos Estados Unidos. Mas na verdade isso não poderia estar mais errado. E isso faz muita gente que estava com tudo certo, achando que a sua viagem ia ser aprovada e que o seu visto ia ser aprovado, acabar se deparando com uma negativa. Vamos lá, o visto americano, ele vale por 10 anos e ele vale para você viajar para qualquer lugar dos Estados Unidos. O tempo de permanência que você pode ficar depois de chegar nos Estados Unidos é geralmente de 6 meses. Ou seja, o visto é muito mais amplo, é muito mais abrangente do que a maioria das pessoas acha. Ele não é sobre a sua próxima viagem. A análise que é feita na hora pelo agente consular, quando você vai em um dos consulados dos Estados Unidos aí no Brasil, ela é feita sobre o seu perfil, sobre o perfil da sua família e não sobre o perfil da sua próxima viagem. É claro que o cônsul, o agente consular, vai perguntar sobre a sua própria próxima viagem para saber se você tem tudo programado, para saber se você sabe quanto dinheiro você precisa, para meio que entender a sua cabeça naquele momento. Mas a análise dele é muito mais abrangente. Ele precisa realmente ter certeza de que com um visto nas suas mãos de 10 anos, você não vai imigrar ilegalmente para os Estados Unidos e que você só vai usar esse visto para propósitos de turismo. Por exemplo, eu vejo muita gente dizendo que teve o visto negado tendo dinheiro na conta, tendo vínculos com o Brasil, como por exemplo carro, faculdade, casa, apartamento, alguma coisa desse tipo. Olha, isso não é de verdade vínculo com o Brasil, porque todas essas coisas você pode vender ou cancelar. Você pode cancelar a sua matrícula na faculdade, você pode vender o seu carro tranquilamente. E todo mundo aqui conhece alguém que está lá nos Estados Unidos ilegalmente. É exatamente isso que eles estão tentando reduzir. E por isso parece que às vezes tantos vistos negativos estão sendo emitidos, quando na verdade é porque muito mais pessoas estão tentando o visto americano. E grande parte delas, infelizmente, é para isso, tentando morar nos Estados Unidos em vez de simplesmente ir a turismo. Muita gente pode estar aí com dinheiro na conta tranquilamente para viajar à vontade, pode ter viajado já para outros países, pode ter faculdades no Brasil, pode ter pertences no Brasil. Só que, por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático. Você pode ter uma profissão no Brasil, uma profissão super bacana, mas que está muito em alta nos Estados Unidos, ou uma profissão que geralmente é exercida por imigrantes ilegais nos Estados Unidos. O fato de você ter essa profissão no Brasil acende um alerta vermelho para o agente consular americano de que talvez você esteja disposto a largar tudo que você tem no Brasil para ir para os Estados Unidos trabalhar. Ou seja, não adianta você ter dinheiro suficiente, não adianta você ter vínculos suficientes. O agente, ele está ali para evitar que pessoas que possam ter um perfil parecido com o de outras que ficaram ilegalmente nos Estados Unidos consigam um visto, porque o visto não é para uma viagem, o visto não é para poucos meses, o visto vale por 10 anos e você pode fazer viagens ilimitadas para os Estados Unidos durante esse período. Então, na hora de você preparar os seus documentos, se preparar para a entrevista, você tem que deixar isso muito claro, que você tem o perfil de um turista que quer ir gastar dinheiro, aproveitar, conhecer Nova York, conhecer os parques da Disney, curtir as praias e as baladas de Miami. Ou seja, você tem que mostrar, mais do que qualquer outra coisa, que você é um turista.
A gente não vai entrar aqui em detalhes mínimos sobre o visto americano, porque já tem vários vídeos aqui no canal e artigos muito bacanas no blog do umbilheteporfavor.com falando sobre visto negado, falando sobre como faz para pedir o visto, falando sobre como a gente acha que você deve fazer se teve o visto negado, se você deve reaplicar imediatamente, se você deve esperar. Procura, usa a busca aqui do YouTube dentro do canal do Um Bilhete Por Favor, que você bota lá visto americano, vai aparecer um monte de vídeo que a gente já preparou para você. Esse foi mais um bate-papo sobre o perfil do que os consulados americanos estão procurando quando eles analisam, aprovam ou rejeitam um visto para os Estados Unidos. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Escreve aqui abaixo nos comentários qual é o tema que você acha que vai ser bacana pra gente bater papo aqui nos próximos vídeos do Um Bilhete Por Favor. Tá combinado? Tô esperando no próximo vídeo. Um grande abraço e, claro, boa viagem!